Senhora, a todos que estão nos assistindo aqui, é uma alegria poder estar com você novamente nesse momento tão maravilhoso que é o ensino da Palavra do Senhor. Esse momento que nós estaremos estudando, estou com a lição aqui no meu computador aqui, e essa lição, hoje, lição número 3, que fala a respeito da igreja perseguida. Essa lição que é da classe de adolescentes, e nós estamos aí gravando no nosso canal, a classe de adolescentes, a classe de jovens e também a classe juvenis e aquele projeto antigas, que são lições antigas. E eu já agradeço a cada um de vocês que essa semana que passou dessa aula, bastante pessoas nos ajudaram, assistiram, deram seu like, divulgaram, e eu só tenho que agradecer a cada um de todos os estados aí do Brasil que sempre tem mandado um alô, mensaginha no meu WhatsApp, que tem meu número também, né, na descrição. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo de cada um de vocês que tem nos incentivado, tem nos ajudado e principalmente tem orado por nós, que é um pedido que eu tenho feito aí e vocês têm nos ajudado. É uma alegria imensa. Deixa eu pegar o fio aqui, pessoal, antes que acabe a bateria aqui do meu computador. A igreja perseguida. Olha o que diz a respeito do tema. Ele vai dizer assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 ao versículo 59. Ele vai dizer isso. Lembrando que nós tivemos aí, tivemos a lição que nós gravamos, a última, que foi a respeito do Evangelho, a lição número 2, que foi um tema também interessantíssimo que nós pudemos ali falou sobre perseguição também, porque ali falava da expansão da igreja. E hoje nós vamos falar a respeito principalmente da perseguição da igreja. Lá nós comentamos algumas coisas também a respeito, mas hoje nós vamos falar a respeito da igreja perseguida. E vamos falar começando assim já. Por perseguição da igreja, nós iremos falar em Atos, mas se nós olharmos hoje, nos dias de hoje, nós vivemos um lugar maravilhoso, um lugar onde o Brasil nós podemos trabalhar bastante sobre o Evangelho. Mas mesmo assim, de uma certa forma, vocês podem olhar dentro das redes sociais, dentro da mídia, que a igreja ela sempre é olhada com outros olhos. Como assim, Juninho? Os olhos que eles olham é que qualquer coisinha, o mínimo que for, sempre vai ser procurado atingir a igreja. Então você vê, de uma certa forma, há uma perseguição, há um preconceito com aqueles que são cristãos, há um preconceito, sim. Sempre vem a acusação que as pessoas cristãs que perseguem as pessoas que andam de uma forma diferente da nossa. Mas se você for observar, a igreja ela é perseguida e ela sofre preconceito. Mas vamos continuar aqui. O texto áureo tem Atos capítulo 7, versículos 54 a 59, o melhor texto bíblico. E o destaque está ali, ó. Feliz as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus 5, versículo 10. Ele está dizendo aqui que quando nós sofremos perseguições por causa da justiça, quando nós sofremos perseguições por causa da justiça, somos justos, felizes somos nós, porque nós não procuramos atacar alguém, fazer alguma coisa errada contra alguém, mas quando somos perseguidos do nada, somos felizes porque estamos continuando a servir ao Senhor, buscar ao Senhor, e por isso somos felizes por ser perseguidos sem fazer nada de errado. Veja o que diz a palavra. E aqui ele diz assim, é verdade que não temos em nosso país, graças a Deus, a perseguição que os primeiros cristãos enfrentaram ou que ainda é realizada em países resistentes ao Evangelho. Porém, dia após dia, temos que nos opor ao curso do mundo, isto é, as tendências mundanas. E quando você olha nessa tendência mundana, é que ela vem camuflada, ela vem disfarçada, e que nós, evangélicos, precisamos, às vezes, eles querem que nós aceitemos os erros, que as leis que são parte desse mundanismo, dizendo para nós que se nós não aceitamos, nós somos preconceituosos ou algo parecido.
É uma mentira. Então há uma perseguição, como eu falei. Continuando aqui, ele diz assim, já no início dessa lição, ele diz assim: como já disse alguém, enquanto a igreja avança, o diabo trabalha incansavelmente para tentar detê-la. Enquanto a igreja primitiva crescia, o diabo se levantava para tentar destruí-la. Um de seus instrumentos foi a perseguição. Toda vez que a igreja ela avançava, que ela caminhava, que ela alcançava os objetivos que era do evangelho, as boas novas de salvação, toda vez que a igreja ela crescia e ela alcançava objetivos, ela avançava, o inimigo das nossas almas ele armava algo para travar a igreja. E aqui diz que o grande período de perseguição pelo qual passou a igreja durante o Império Romano começou oficialmente no governo de Nero. Boa parte da cidade de Roma foi destruída por um incêndio. Até hoje uma polêmica quanto à autoria desse incêndio. Será que foi Nero mesmo? Quem foi, será? Então, a versão mais aceita é que foi o Nero. Mas que será? Daí diz aqui que em sua loucura, quem mandou atear fogo à cidade, pelo menos isso foi o que pensou a opinião pública da época dele. Que fez, então, Nero, para que não fosse responsabilizado pelo crime, pôs culpa nos cristãos. Ele colocou a culpa nos cristãos. Aí sempre foi culpa deles, que naquele período já era um número expressivo na cidade, cuja maioria dos moradores sentia-se incomodada pela expansão da mensagem do evangelho, aproveitando esse clima, diz aqui no texto que eu estou lendo aqui, sentia-se incomodada pela expansão da mensagem do evangelho, aproveitando esse clima de antipatia contra os cristãos, Nero culpou-os. Ele, como imperador, ele perseguiu, ele culpou, ele jogou a culpa nos cristãos do incêndio que estava ocorrendo ali. E aqui diz que, então, houve uma perseguição. Ele colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos e aí começou essa terrível perseguição contra o cristianismo. E aqui diz que é uma das maiores injustiças da história. Claro que nós vivemos sempre no meio dessa história de injustiças, porque é uma perseguição que ocorre na vida do cristão. Interessante, esses dias eu vi num site, puxa, eu esqueci o nome agora, falando sobre cristãos, eu assisti esses dias mesmo, falando sobre cristãos, a perseguição que ocorre, as pessoas falarem mal de Jesus, que é o nosso líder, é o nosso mestre, é o nosso Senhor. E quando falam de Jesus, as pessoas acham que não ofende falar de Jesus, mas se eu e você falar de qualquer outra coisa que alguém faça, eles vão dizer que é preconceito. Mas falar de Jesus, eles detonam, falam, fazem uma... Pena que eu esqueci o nome do site, mas se eu lembrar, eu falo num outro vídeo, não vou nem colocar na descrição, eu vou falar o nome desse moço que é famoso até, e ele faz uns vídeos, e ele fazendo essa pergunta sobre esse preconceito que existe, mas que as pessoas acham que podem falar de Jesus a hora que quiser, mal, e que não vai nos deixar tristes. E nós não podemos abrir a boca às vezes para falar nada a respeito de algo que está na Bíblia aqui, na palavra de Deus, algo que a Bíblia diz contrário, as pessoas acham que é preconceito, é algo parecido. Mas continuando aqui, essa perseguição que ocorreu, e aqui diz, essa foi uma das maiores injustiças da história e é um dos momentos mais terríveis da maldade humana aqui, imagine, que ocorreu devido a esse incêndio em Roma, que não foram os cristãos e que ficou nas costas de Nero, que foi Nero, sim, que ateou fogo, mas que foram os cristãos. E aqui diz aqui, ele começa falando aqui a respeito dentro da lição. Vamos lá, vamos mexer na página aqui, descendo. Tá. Para a nossa sociedade, depois ele diz aqui, ó, no texto, ele fala subsídio, devemos expressar Cristo para a nossa sociedade, deixando a vida
ressurreto e estilo de vida de Cristo influenciar nosso vizinho. Então aqui no comentário aqui da lição, ele explicando que nós devemos divulgar, devemos falar de Jesus, devemos anunciar o Evangelho de Jesus aos nossos vizinhos, às pessoas que nós convivemos e aqueles que podem nos ouvir. Os primeiros apóstolos martirizados foram Pedro e Paulo, diz aqui. Milhares de cristãos foram mortos por Roma, já no governo de Nero. Entre eles, aqui vai falar de Pedro e Paulo. E Pedro foi crucificado, e muitos dizem que foi crucificado de ponta cabeça na cruz, mas ele foi crucificado. E Paulo foi decapitado em 68 depois de Cristo. Eles foram fiéis a Cristo até o fim, mesmo tendo um final tão trágico, pois sabiam que tinham crido. As palavras de Paulo registradas na Bíblia, pouco antes de morrer, quando ele já sabia que seria condenado à morte, são uma demonstração da poderosa fé dos primeiros cristãos. Quando nós vemos, observamos, deixa eu pegar um texto aqui da Bíblia, tem que acender a luz porque estou escurinho, não enxergo, está escurinho para mim, não dá para ver nada. Mas assim, quando nós observamos o texto da palavra do Senhor, nós vamos observar aqui, ó, 2 Timóteo, um texto muito conhecido, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8, esses dias eu até pregava lá na igreja. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Então você pode observar aqui no texto, falando a respeito de Paulo aqui, a tranquilidade que está Paulo aqui dizendo, porque ele tinha convicção da salvação dele, da busca dele e daquilo que estava reservado para ele e que está para mim e para você, mas nós temos que chegar, nós temos que alcançar isso, mas está reservado para nós. Então na história aqui de Paulo, na carta a Timóteo, segunda carta escrita a Timóteo, nós vemos esse clássico, esse texto aqui de combater o bom combate. Ele aguardando a morte, mas sabendo que estava numa luta, que estava combatendo e que ele tinha combatido um bom combate, que ele tinha executado aquilo que precisava ser feito. Na continuação da lição, ele vai falar assim: quando a grande perseguição começou, a maioria dos livros do Novo Testamento já estava escrito. Nessa época, a maioria dos livros do Novo Testamento já estava circulando nas igrejas. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Atos dos Apóstolos, Epístola de Tiago, 1 e 2 Pedro e todas as epístolas de Paulo. Os únicos que faltavam e que foram inscritos depois de iniciar a grande perseguição foram a Epístola aos Hebreus, escrita em 67, 68 depois de Cristo, e o Evangelho de João, escrito em 80, 90 depois de Cristo. A Epístola de 1 João, 2 João, 3 João, ele passa uma data aqui também. A Epístola de Judas, também, eu vou falar de João aqui, entre 85 e 95 depois de Cristo. A de Judas, entre 70 e 80 depois de Cristo. A de Apocalipse, entre 90 e 96 depois de Cristo. E aqui ele fala: o apóstolo João foi o último a falecer e o único a não morrer martirizado. Sua morte ocorreu provavelmente em Éfeso, no ano 100 depois de Cristo. Nós podemos observar as cartas de João e também podemos observar aqui o livro de Apocalipse, o livro das revelações, né? E tudo aquilo que tem sido preparado para nós, que Paulo acreditava e que por isso ele falava da coroa que estava guardada para ele. 4 pontos que motivaram as terríveis perseguições contra os cristãos no Império. Vamos ver os pontos aqui e, olhando esses pontos, nós vamos observar hoje. Vamos fazer uma comparação dos 4 pontos lá e observar para nós aqui hoje, tá bom? Vamos lá? Primeiro, a conversão ao cristianismo acabava com o comércio de ídolos. Não poucas vezes os governantes eram influenciados a perseguir os cristãos pelos sacerdotes pagãos e comerciantes de imagens, que ganhavam a vida por meio da adoração pagã. O crescimento do cristianismo diminuía a clientela deles. Isso a gente viu isso até não só no Império Romano, mas quando Martinho Lutero ele queria uma reforma da igreja,
Quando nós observamos isso dessa reforma da igreja, ele batia de frente com as indulgências, com a forma de vender pedacinho da cruz de Cristo, vender isso e aquilo, e ganhar dinheiro em cima disso, é uma ideia que Martinho Lutero já debatia contra. Aqui, nesse período que nós estamos vendo aqui, que crescia o evangelho, crescia a clientela, ou melhor, crescia o cristianismo e diminuía a clientela, né? Podemos observar Paulo preso porque expulsou um demônio, e o demônio é o que dava adivinhação para a pessoa e que fazia com que pessoas ganhassem dinheiro a respeito. Então, hoje, comparando hoje, não há, se você for observar as diferenças, quais são? Se nós vivemos uma vida correta, uma vida pautada na palavra de Deus, seguindo a Bíblia Sagrada, nós vamos nos deparar com a sociedade que às vezes fala assim, não, pode fazer como Sodoma e Gomorra, pode andar do jeito que quer. Quando nós aplicamos a Bíblia, a palavra de Deus, acaba confrontando com os dias que nós vivemos hoje. Então não mudou daquela época. Só que hoje nós confrontamos, aí tem a defesa do fulano que você não pode falar contra isso. A defesa do preconceito, é isso, é aquilo. E daí nós começamos a observar que hoje também, quando o evangelho cresce, as pessoas elas tentam combater. Em outros países nós vemos que quando surge o evangelho, quando alguém se converte, são mortos por isso, para que não deixe esse evangelho crescer. E nós sabemos que tudo está nas mãos do Senhor. Se ocorre e acontece tudo isso, permissão de Deus, mas o evangelho ele vai ser anunciado, queiram ou não. Ponto 2. A não adoração ao imperador. A adoração aos Césares, que era o nome de César, né, era considerada uma prova, vamos lá, de lealdade ao império. Quem não adorasse o imperador era condenado à morte. O povo era obrigado a oferecer incenso, estátuas dos imperadores uma vez por ano, né, as estátuas, né, oferecer incenso às estátuas uma vez por ano, porque os cristãos não faziam. E isso ainda adoravam a outro rei, o rei Jesus. Eram vistos como revolucionários, desleais e um perigo para o império. Tempos de hoje, a sociedade inverteu valores. Quando você prega e fala sobre coisas corretas, ética, moral, por exemplo, a sociedade hoje pega a ética moral que nós pregamos que está na Bíblia Sagrada e distorce dizendo que nós estamos errados, que nós não devemos, que cada um cuida da sua vida e pronto. Sendo que nós teríamos, por lei também, o direito de nos expressarmos, o direito de falar de Jesus, o direito de seguir a religião que nós queremos e nos expressar. Detalhe, direitos humanos também, que foi criado em 1945, entre 45 e 48, mas os direitos humanos que também, colocando a respeito de religião, nós podemos mudar para a religião que nós queremos, nós podemos divulgar, nós podemos falar, isso é os direitos humanos. Só direitos humanos é isso. Agora, os direitos nossos também, dentro da nossa Constituição, nós temos direito também de falar do Senhor, de falar o que quisermos. E aqui nós vemos que quando nós falamos em Jesus, nós somos atacados, nós somos deixados de lado e às vezes somos chamados de perseguidores e na verdade nós estamos sendo perseguidos, porque nós não podemos abrir a nossa boca para falar, mas nós abrimos, é claro, e glória a Deus, estamos falando de Jesus, Jesus é bom e continuamos caminhando. Ponto 3, as reuniões secretas dos cristãos, como eram perseguidos, os cristãos se reuniam escondidos, situação que os romanos aproveitam para acusá-los de planejarem o mal ao império às escondidas ou de praticarem crimes às escondidas. Deixa eu até contar para vocês. Não, vou continuar lendo, eu já falo uma para você aqui. O império suspeitava erroneamente dessas reuniões, especialmente da ceia do Senhor. Reunião que, obviamente, o pagão não poderia participar de forma alguma. Muitas vezes os cristãos eram obrigados a reunirem-se em cavernas ou catacumbas, ou cultuar a Deus. Detalhe, essa ceia do Senhor, quando fala corpo, símbolo do corpo e do sangue do Senhor, os cristãos eram acusados de pessoas que se alimentavam do corpo e do sangue de humanos.
Por isso aqui o comentarista acho que deve ter colocado, suspeitavam de reuniões, mas a verdade é essa. E detalhe, quero deixar até bem claro uma coisa aqui. A ceia do Senhor, ela fala símbolo do corpo e símbolo do sangue. É símbolo, é simbólico. E é claro que a Igreja Católica, né, e muitos católicos estão me assistindo aí também, que assistem, a Igreja Católica, ela acredita na transubstanciação, que realmente o corpo e sangue transforma no corpo e sangue de Jesus. É o pensamento deles, transubstanciação. Mas aqui falando a respeito, é só para conhecimento, mas assim falando a respeito da ceia do Senhor, naquela época eles se reuniam às escondidas aqui nas cavernas, catacumbas. Até algum tempo atrás a minha cunhada esteve lá em Roma e eu vi as fotos que ela tirou, né, tem uns lugares lá para visitar, aonde os cristãos se escondiam. Ela tirou umas fotos e procura na internet, para você ver aonde os cristãos se escondiam para tomar a ceia. Agora vamos aos dias de hoje. Os cristãos, parece que muitos deram graça da epidemia, da pandemia. Muitos deram graça, parece, porque sumiram da igreja, quando podem não vão e não tomam ceia. E os cristãos da época, olha que tremendo. Os cristãos da época, eles se reuniam para tomar ceia, às vezes escondidas nas catacumbas, correndo o risco de morrer. Muitos morriam até, para poder participar do corpo e do sangue do Senhor, que é algo tremendo, o corpo e o sangue do Senhor. Mas no tempo que nós vivemos hoje, as pessoas deixam de ir numa ceia para um aniversário, deixam de ir numa ceia por causa de uma programação na televisão, deixam de ir numa ceia porque está bravo com o pastor, deixam de ir numa ceia porque está bravo com o presbítero, está bravo com o dirigente, a dirigente de circulação, porque está bravo com o vizinho, porque não sei o quê, porque vai ver o fulano dentro da igreja, não pode olhar na cara. O tempo que nós vivemos desse jeito, pessoal. Olha a diferença dos cristãos da época, crentes verdadeiros. Primeiro nome, como foi falado na lição número 2 anterior, que eram os crentes lá de Antioquia. Primeira vez serem chamados de cristãos lá em Antioquia. Esses eram realmente cristãos. Agora nós vivemos num tempo hoje que são a minoria. A minoria, porque a ceia do Senhor, não vou porque fulano vai pregar, não vou porque, sabe, se preocupam com isso e esquecem a comunhão com o Senhor. Mas eu acho que quem se preocupa com isso é porque já não está em comunhão com Deus mesmo. Então tem esse detalhe também. Mas eles aqui, nas reuniões, eles se reuniam para participar. Tremendo, né? Cavernas e catacumbas para cultuar a Deus. Hoje nós temos toda a liberdade, e no nosso país toda a liberdade, e não conseguimos, ou melhor, muitos não conseguem, não vou me incluir nisso, muitos não conseguem cultuar a Deus. Tópico 4, o cristianismo, ponto 4, considerava todos os seres humanos iguais, como todos são iguais perante Cristo. Era comum ocorrer na igreja de, por exemplo, um escravo ser eleito líder de uma congregação, e que para os romanos era uma afronta a seus conceitos sociais. Niveladores sociais eram considerados por Roma perturbadores da ordem social, inimigos de Roma. Tempo que nós vivemos hoje, alguém acha que um líder, o fulano não sabe ler, não pode ser líder. Mentira. O cristianismo continua, o verdadeiro cristianismo continua não fazendo acepção de pessoas, como Roma fazia aqui, porque todos os seres humanos são iguais. O juiz, o presidente ou quem quer que seja dentro de uma igreja, ele vai também ajudar a cuidar de uma porta, cuidar do estacionamento, vai ajudar a limpar. Da mesma forma, aquele que tem seu diploma, que é formado, ele vai também ajudar a limpar, ele vai ajudar a cuidar, porque é o cristianismo. E isso deve ser na vida de todo ser humano. Não pode empinar o nariz e se achar, tem que achar os outros maiores mesmo e fazer a obra do Senhor. Fazer mesmo com excelência. Mas nós vivemos num tempo hoje que fulano pediu para mim cuidar da porta. Eu não posso. E vivemos num tempo assim hoje. Tá. Perseguição durou até o 4º século. Só um detalhe aqui, eu estou dando exemplo, pessoal. Isso num geral de qualquer igreja. Porque senão alguém, de repente, pensa porque eu dirijo uma igreja, eu pastorei uma igreja. Para misericórdia de Deus, em outubro agora fez 3 anos, mas eu estou
aplicando aqui num geral de como são as igrejas e como são as pessoas. Perseguição durou até o quarto século. No primeiro século, os períodos de mais intensa perseguição aos cristãos foram os governos de Nero, o Domiciano, nos governos de Trajano também. Então nós olhamos aqui sobre essas perseguições que ocorreram aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu continuar aqui que eu saí aqui um pouquinho fora. Tá, vamos lá. Também Domiciano, nos governos de Trajano, Antônio Pio, os cristãos continuaram sendo martirizados, mas não na mesma proporção do que acontecia sobre Nério e Domiciano. Mesmo assim, grandes nomes da igreja foram cruelmente assassinados por sua fé nesse período, entre eles Simão, irmão do apóstolo Tiago. Ele foi crucificado com 120 anos de idade, em 107 d.C., e de 161 a 180 d.C., sob o governo de Marco Aurélio. Os cristãos experimentaram um novo e horrendo explosão de perseguição. Daí que fala dos registros históricos, que falam de milhares de cristãos decapitados. E até nos dias de hoje, em outros países, nós vemos as pessoas sendo decapitadas por amor ao Senhor. Imagine. E está encerrando aqui, vamos lá, vamos continuar. O que ele mais diz aqui? Nesse período foram mortos grandes nomes como Policarpo, líder da igreja de Esmirna, quando o governo insistiu para ele negar o nome de Jesus, senão morreria. O servo de Deus respondeu: 86 anos tenho servido a Jesus, somente bens recebi durante todo esse tempo. Como eu poderia negar agora o meu Senhor e Salvador? E aí ele não negou, ele foi queimado vivo. No meio da perseguição aqui, ele fala de Septímio Severo, que mandou queimar, decapitar e serem decapitados pelas feras muitos cristãos. Então, aqui nós vemos aqui que eles diziam que ele já era, que pensavam que era o anticristo. E aqui, governos de Décio, Valeriano e os mais terríveis, Diocleciano e Galério e Constâncio, vários. Diocleciano, por exemplo, decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados em todo o Império Romano. Então você vê que perseguição que ocorreu aqui. E aqui eu já estou pulando um pouquinho, fala de Constantino. Constantino publicou o Edito de Milão, dado encerrada a perseguição décadas depois, ainda no quarto século. O cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa grande vitória só foi possível por quê? Porque o dono da igreja já havia prometido que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essas portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então aqui nós vemos mártires, e daqui diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é nosso refúgio. As expressões que as pessoas usavam dentro, no meio dessa pressão que viviam. Então nós observamos aqui que a nossa pátria, diz aqui, está nos céus, e nós temos que trabalhar para chegar lá, tá? Perseguições ocorrem, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. A próxima lição vai falar de defensores da fé. Eu lembrei de um programa de rádio que eu tinha, fiquei uns 11 anos na rádio. Quero voltar em nome de Jesus, e o nome do programa é Em Defesa da Fé. Mas pessoal, Deus abençoe vocês, obrigado, curta aí o vídeo, ajuda a divulgar. Hoje é sexta-feira, já à noite, perto já da Escola Bíblica Dominical. Esteja orando por mim e pelo meu filho, que Deus venha nos ajudar aí, que a gente continue essa caminhada firme, forte, com saúde, para que Deus venha nos guardar, a gente venha melhorar aí. Precisamos de algumas melhoras, mas o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para todos sempre. Nos ajuda a divulgar o canal, esse vídeo, que eu te agradeço muito, tá? Obrigado, Deus abençoe a professora Maria, Deus abençoe o irmão Daniel, pastor Rafael, Deus abençoe o Rafael, o irmão Rafael lá de São Paulo também. Deus abençoe todos que têm nos ajudado a divulgar esse canal. Um abraço, a paz do Senhor e até. Assista os outros vídeos também, tá bom? Um abraço, até.